A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, transformado para reinar. O Senhor era com José e tudo prosperava em suas mãos. Autor Pedro Dong. Semana 2. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho do pai. Segunda-feira. Ler com oração. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. O fluir que nos transforma e edifica. Na mensagem desta semana, tendo José 17 anos, apacentava o rebanho do pai, entenderemos como Deus usa as provas e tribulações para nos transformar, assim como fez com Jacó. Veremos também que a vida de José, em seu aspecto reinante, é uma extensão da vida de Jacó, seu pai. A história de José começa quando ele tinha 17 anos e apacentava o rebanho do pai, junto com seus irmãos. A idade de José e o fato de apacentar o rebanho do pai têm aplicação muito prática em nossa vida, conforme veremos ao longo da semana. O capítulo 37 de Gênesis começa assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 1. Desde que Jacó saiu da casa de seu tio Labão, Deus o livrou da morte mais de uma vez, pois tanto Labão, seu tio, quanto Esaú, seu irmão, poderiam ter-lhe feito mal quando se encontraram com ele. A princípio, Jacó se estabeleceu em Siquém, onde encontrou um ambiente favorável para criar seus filhos e cuidar de seus rebanhos. Mas Deus não queria que Jacó ficasse em Siquém e lhe disse: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Gênesis 35:1. É como se Deus dissesse: Jacó, eu não chamei você para se estabelecer confortavelmente em Siquém. Eu lhe mostrei em sonho que meu desejo é a edificação de minha casa. Levante-se, saia de Siquém e vá para Betel. Jacó foi, e ao chegar a Betel, Deus novamente lhe apareceu e mudou seu nome. A partir de então, ele não mais seria Jacó, e sim Israel. Deus usou as experiências vividas por Jacó na casa de Labão, e tudo o que ocorreu depois que ele saiu de lá para transformá-lo. Essas duas etapas operaram transformação em sua vida. A partir daí, inicia-se uma nova etapa, a maturidade de Jacó. A vida de Jacó é muito semelhante à nossa. No extenso registro bíblico de sua vida, vemos muita identificação com a nossa. Todos nós, em maior ou menor medida, somos esse Jacó natural e suplantador, pois também usamos todos os meios para conseguir o que queremos. Deus, porém, quer nos transformar assim como transformou Jacó. A vontade de Deus é a edificação de sua casa, que somos nós, e o material usado para edificá-la deve ser um material que passou por transformação. Deus precisa santificar-nos por meio de sua palavra, porque pela desobediência de um só homem, todos nos tornamos pecadores, pelo que estávamos no mundo, mortos em nossos delitos e pecados. Todavia, graças a Deus, Cristo veio, morreu por nós e derramou seu sangue, realizando a eterna redenção e resgatando-nos de volta a Deus. Um dia o Evangelho chegou a cada um de nós, e Deus nos introduziu na igreja, sua casa. Não somos mais pessoas comuns, não estamos sem rumo nem mortos em nossos delitos e pecados. Fomos salvos pela graça e trazidos para compor a edificação da casa de Deus. No entanto, para haver edificação, há necessidade de santificação. Chegamos à igreja com muitos elementos naturais, elementos do velho homem provenientes da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, então, quer eliminar de nós tais elementos e infundir em nós seus elementos divinos. Ele faz isso por meio da lavagem de água pela palavra. Todos nós, por questões de saúde, já tomamos injeção. E toda injeção tem um medicamento chamado princípio ativo, que é o remédio que resolverá nosso problema. No entanto, para fazer efeito, esse remédio precisa ser injetado em nosso corpo. Espiritualmente falando, a vida de Deus é esse princípio ativo que nos cura dos elementos do velho homem.
A palavra é o veículo divino para injetar a vida de Deus no homem. É por meio da palavra que o próprio Deus, como o princípio ativo, entra e infunde em nós tudo o que Ele é: vida, amor, luz, justiça, santidade, glória. Deus nos criou com um espírito que é capaz de receber sua palavra. No jardim do Éden havia a árvore da vida, que é o próprio Filho, Cristo, a palavra. Deus habita em luz inacessível, portanto ninguém jamais o viu nem é capaz de vê-lo ou de se aproximar dele. Como não o vemos nem sabemos onde ele está, Deus se tornou visível em Cristo, a própria realidade da árvore da vida. Deus enviou Cristo como árvore da vida, permitindo que o homem se aproxime de Deus a fim de receber a vida de Deus. Para nós que cremos em Jesus, o caminho para a árvore da vida está aberto. Um dia, essa árvore da vida, Cristo morreu por nós e depois ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá vida. Antes disso, o Espírito não podia fluir para o homem, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Hoje, porém, o Espírito está dentro do Espírito dos que nele creem. O Espírito é como um rio fluindo sem parar. Se esse rio parar de fluir, a obra de Deus também para. Sem o fluir do Espírito, Deus não realiza sua obra. É por isso que quando transformamos os ensinamentos da Bíblia em uma poça de água parada, ou seja, em simples teologia sistemática, a obra de Deus para. A obra de Deus só acontece quando o rio de águas vivas flui, e Deus quer essa água fluindo por meio de seus profetas, de seus apóstolos. Essa água começou a fluir com Jesus, com os 12 apóstolos e com o apóstolo Paulo. Por 19 séculos, o fluir dessa água minguou, mas agora, no final dos tempos, voltou a fluir. Quando recebemos a água viva, ela elimina de nós os elementos contaminados pelo DNA maligno, presente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses elementos do velho homem, do pecado e da morte, que ainda permanecem em nosso ser, são aos poucos eliminados, e a essência, a substância de Deus, é infundida em nós pela palavra viva de Deus. Portanto, essa palavra viva não pode parar de fluir, porque é assim que Deus realiza sua obra de edificação da igreja. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. Qual o propósito do tempo? Capítulo 2. Autor: Pedro Dong. O servo fiel e prudente. Capítulo 1. Autor: Dong Yu Lan. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.